Saudações Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Duque Tricolor especial, a destruição da base tricolor. Bom, eu pensei em diversas formas para fazer justamente essa análise do Duque Tricolor especial, né? Esse aqui será um vídeo da sexta-feira. Sábado teremos jogo contra o Flamengo. E a gente vai ver justamente o uso da base do Flamengo e o uso da base do Fluminense, né? Em ambos os casos. Mas o caso não é falar sobre o Flamengo, é sim falar sobre o Fluminense. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 7 horas da noite. E aqui na descrição desse vídeo você tem dois abastinados, um falando sobre a SAF e outro falando sobre o Volta Online. Vamos nessa. Bom, o que comentar com isso, né? Eu acho que a gente tem que comentar justamente no momento que a base começou a se tornar algo tóxico. Como assim algo tóxico? Algo que toda hora, quando é tocado, é mandado justamente para fora. Que foi justamente essa percepção que a gente começou a ter. Aí a gente troca a base pelos jogadores contratados. Isso aconteceu muito lá atrás. E eu acho que principalmente com a saída do Evanilson. Até hoje, né, a saída do Evanilson, ela é criticada. Aliás, ele foi para esse time aqui, ó. E eu só estou vestindo a camisa do Porto. Não porque falta a camisa do Fluminense, porque eu tenho camisa do Fluminense demais. Mas por conta de respeito justamente ao jogo contra o Vasco, né? Meu professor de educação física é torcedor do Vasco. Mas não é isso que vocês querem saber sobre o seu tema. E claro, muito disso fez gerar questionamentos sobre o meio que está se tornando o futebol do Fluminense. Saiu o João Pedro. O próprio Pedro também saiu. O Gerson também saiu. Aí teve o Arthur, que saiu também. Você teve o John Kennedy. Você teve o Cipriano. Você teve o Esquerdinha. O John Kennedy. Posso falar de diversos outros nomes aí. Tem vários aqui que eu me lembro. O próprio Pedro Rangel, que diversas vezes foi emprestado e devolveram. O próprio João Neto também é sempre emprestado. Ou seja, a situação que a gente tem no momento é que a base do Fluminense, ela é usada única e exclusivamente como moeda de troca para a gente ter contratações de nível mediano para baixo. E ficou muito mais evidente nessa janela de 2025, onde que a gente viu na velha história apenas o Hércules como uma exceção. O Paulo Baia estava em queda, a torcida do em queda. A torcida do Goiás não aguenta mais o Paulo Baia. O Canóbio também estava em queda. É o jogador que também a torcida do Atlético Paranaense não tem nenhuma vontade de voltar até ele. A questão, por exemplo, do Lelê, que pouco mudou justamente com a saída dele dentro do Atlético, dentro do Volta Redonda. Também na nova contratação você tem o René, que foi uma comemoração lá no Beira-Rio. Então isso daí faz com que realmente o torcedor ele tenha inicialmente essa percepção de que a base está sendo utilizada única e exclusivamente para ser achincalhada e destruída pelos anseios e poderes do próprio
presidente e atual mandatário. Também, e claro, isso daí deu muito mais relevância sobre exatamente o nível de contratações que os adversários estão fazendo, né? A gente tem ali no Flamengo o Danilo, que ainda é jogador de seleção brasileira. A gente tem no próprio Santos o Neymar voltando, mas você também tem o Tiquinho e também eu acho que o Soteldo tá lá, não sei se tá lá ainda. Nós temos ali no São Paulo o Oscar voltando, ou seja, a situação de desnível que está acontecendo, ainda mais justamente de vários outros times, contratando até gente da própria Europa para jogar por aqui, faz com que a gente repense justamente a situação do Fluminense. E o pior disso tudo é quando a gente volta lá no tempo e vê justamente uma entrevista que foi dada no Jogo Aberto do Mário Bittencourt, quando ele não era presidente do Fluminense, falando como que era o tratamento de Laranjeiras. Abre aspas. É uma vergonha o que estão fazendo com Laranjeiras, com Xerém. Jogadores muito mal vendidos e com muito pouco tempo de casa. Qual que é a diferença de hoje, Mário Bittencourt? Qual que é a diferença de hoje? Esquerdinha só teve 5 jogos no Fluminense. Foi vendido. Cão Elias teve 13 jogos no Fluminense. Foi vendido. E todos esses vendidos abaixo do preço de mercado normal. E claro, isso daí ficou mais evidente ainda mais com um jogador ex-nosso que é chamado Biel. O Biel foi vendido a 50 milhões. Foi escorraçado no Fluminense. Mas foi vendido a 50 milhões. Só para você ter uma ideia, se você somar as vendas de John Kennedy, Cão Elias, João Pedro e Evanilson, 4 centroavantes, que normalmente é mais caro, dá quase deve ultrapassar um pouquinho o valor do Biel, considerando que eles todos são centroavantes e o Biel é ponta, ou seja, a valorização maior é centroavante. Ou seja, isso transforma justamente a nossa venda em uma das piores vendas desse mercado. Onde que a gente não consegue. E aí, é claro que o Mário Bittencourt falou um pouquinho tempo atrás, falou assim, não, mas a gente vende porque é o valor de mercado. Como é que os outros conseguem ter um ótimo valor de mercado? Isso até faz a gente questionar sobre a situação de Laranjeiras. Será que Laranjeiras é tão bem formadora? Porque não é possível. Lá atrás a gente conseguia vender o Marcelo por muito, o Thiago Silva por muito, e agora a gente deixou de ter essa venda por muito. Ou seja, ou nós estamos sendo sacaneados. Só tem 3 alternativas. Ou nós estamos sendo sacaneados porque eles estão aproveitando que o Fluminense está sendo fraco no mercado e aproveitam disso. Ou nós estamos sendo sacaneados porque o Mário Bittencourt está vendendo por mais barato do que o comum. Ou nós não estamos sendo sacaneados. Isso daí eu acho que é improvável. Porque é isso que está sendo visto. Os jogadores do Fluminense, ainda mais da base, não está sendo bem vistos dentro da Europa. E por que esse terceiro aqui ponto não existe? Porque você tem um cara chamado Evanilson,
você tem um cara chamado André e você tem um cara chamado João Pedro, que estão chamando a atenção de clubes da Europa. Então não. O próprio Jeff Ter também já está chamando gente grande, já foi pro Chelsea. Então desculpe, essa terceira opção não é válida, ou seja, estamos sendo sacaneados. Antes de continuar falando sobre mais esse tema, se inscreva no canal, faça o trilho para você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais em questão de vídeo, Vitor 10, 12, 20 horas, Pix na tela, e esse mesmo e-mail você pode mandar patrocínio, tá bom? Estamos patrocinando o canal. Valeu! Vamos lá, vamos continuar aqui. E aí, você segue justamente a situação de que temos sempre a mesma estrutura de todos os anos. Isso é interessante falar. Qual que é a estrutura de todos os anos? Um jogador se destaca na base. Esse jogador é colocado no profissional. Esse jogador ajuda muito o time profissional a ganhar mais corpo e com isso se transforma em titular absoluto, ou se não é titular absoluto, em pelo menos 60% dos jogos é titular do Fluminense. Esse jogador, um ano depois, ele é vendido a preço de banana e a gente continua fazendo a mesma coisa. Foi isso com o John Kennedy em 2023, em que em 2024 ele parou de ser titular absoluto com a entrada do Cão Elias e foi vendido também em 2024. Em 2024, o Cão Elias passou justamente a ter esse tipo de situação, né, sendo titular nesse elenco do Fluminense. E acabou em 2025 sendo vendido. E agora em 2025, quem toma a vez agora, não como centroavante, mas como ponta, Riquelme. 3 jogadores que em qualquer clube do Brasil seriam facilmente titulares desse elenco, em qualquer elenco. E os 3 jogadores e os 2 jogadores ali sendo vendidos a preço de banana. E é claro, não somente isso, mas também tem a polêmica também dos chamados resgatados. O que são resgatados? É justamente uma classificação de jogador que jogou pela base do Fluminense, ou pela base do seu time de coração, e que no final da história voltou para o Fluminense mais cedo do que o normal. É o resgatado. A gente teve ali, por exemplo, o Pitaluga, Marcelo Pitaluga, que muito do Liverpool e dos outros times já não queria mais ter ele como goleiro, né? Até porque era muito caro justamente a situação. E também você também teve o Kaique Almeida, que há pouco tempo atrás foi vendido e que agora voltou para o Fluminense. Ou seja, esse resgatado, às vezes ele é bom, quando realmente ele transforma justamente um jogador que pode trabalhar ali no elenco principal. O Pitaluga não teve nenhuma chance até agora de jogar pelo Fluminense. Claro, você pode falar, tem o Fábio, mas e o Kaique Almeida? Em diversos momentos em que foi colocado o Manuel para jogar e não o Kaique Almeida. Então isso daí faz com que as pessoas novamente transformem justamente mais insegurança dentro do estádio. Isso que é o problema. O grande problema do Fluminense é justamente que esse resgatado ele é visto dentro da cadeia do futebol, do futebol nacional e internacional, como um time que forma jogadores medianos que até tem condições de ir para a Europa, mas de quarta ou terceira prateleira. Ou seja, não tem uma formação completa, não tem um cuidado, não tem um zelo com o próprio jogador. E se você não tem zelo com o próprio jogador, como o Fluminense não tem zelo com o próprio jogador,
você acaba fazendo o quê? Hein? Você acaba justamente tirando o valor dele. Se você não tem zelo com a sua coisa, você acaba tirando o valor dele. Eu trabalho somente, eu também faço também parte ali de cartas. Eu tento ter o maior zelo possível com as cartas. Mas eu sei que se eu mexer muito nele, eu vou acabar justamente prejudicando a vida dele. Isso que está acontecendo com o Fluminense. Será que a gente não tem que repensar sobre essa estrutura da base do Fluminense? Será que a gente não tem que repensar sobre a nossa... o que nós estamos fazendo ali? Eu acredito realmente, eu tô vendo aqui justamente os pontos que eu tenho que falar ainda. Eu só tenho que falar uma coisa pra vocês. É triste, tá? É triste a gente ver como é que tá a situação atual do Fluminense. Não é à toa que eu coloquei o tema da destruição da base do Fluminense. E aí tipo, tem sempre aquela questão, né? Tá bom. Então o Mário descumpriu. Aí a gente volta também então na outra parte. O que vai acontecer? Não sei. Muito do que é especulado, e aí a gente já tá quase chegando no vídeo, né? Vamos falar mais desse ponto e mais um outro. Muito do que é especulado é que muito do que acontece no Fluminense acontece medida com a situação dos próprios empresários. Que estão ali justamente falando assim, olha só, você contrata esse tipo de jogador, senão eu vou entrar na justiça. Será que existe isso? Será que o próximo mandatário, quando ele for tentar fazer um exame de choque, ele vai acabar se prejudicando e prejudicando o Fluminense? A gente tem que saber sobre essa realidade que perpassa ali pelo Fluminense. Antes, justamente, a gente apenas atacar o Mário Bittencourt. Mas ele também tem a situação toda problemática. E por fim, mas não tão menos importante, a base feminino também é a mesma coisa. Não é apenas a base do masculino, mas a base feminino também me afeta negativamente sobre isso. A gente teve agora a Carol Firmino, que foi uma grande jogadora e foi pouco utilizada no Fluminense. Era para ter ficado pelo menos mais um ano no Fluminense. Não ficou mais um ano no Fluminense. Se você acha que o futebol masculino está ruim, imagina você olhar agora para o futebol feminino. Temos jogadores ali que se destacaram e que acabaram indo parar nas seleções de base e também na seleção profissional. E sabe o que o Fluminense fez? Se desfez dessa pessoa. Isso que é o problema. Nós temos a Raika, que é a nossa maior jogadora, e eu nunca vi uma jogadora tão boa assim no Fluminense. Provavelmente ela vai sair porque ela vai fazer a mesma coisa. Ou seja, não está apenas no futebol masculino, não está apenas no futebol feminino, está no que o Fluminense hoje se propõe: destruir as crias para aí depois fomentar somente jogadores ruins. Então a gente vai aguardar. Isso é importante falar, né? Estamos encerrando aqui, mas vamos aguardar sobre isso. Revisem sobre tudo que eu falei aqui. É um especial que eu queria já comentar há bastante tempo e de fato está chamando atenção em diversos canais, né? O próprio José Elan falou sobre isso, o próprio Vilela, o próprio Marcelo Jorrão, o próprio Leandro Dias, o próprio Gabriel Amaral, entre tantos outros aí que eu poderia falar, estão comentando sobre esse tema. E é claro que, chamada a atenção, eu também quis criar esse tema. Sei que esse vídeo está bem longo, né? Normalmente eu faço vídeos menores, mas é um vídeo especial. Então, agradeço demais. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais aqui no vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix a tela.
Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor.